A Associação Portugal-Brasil 200 anos, ela vive em Portugal, vive no Brasil, eu pessoalmente vivo dividido entre essas duas geografias, entre São Paulo e em Portugal, e em Coimbra, e nós apontávamos a nossa programação para o outro lado. Até que percebemos que era ano do 25 de Abril, que toda a gente falava dos 50 anos do 25 de Abril, mas ninguém falava dos 50 anos, dos 500 anos de Camões. E fomos entendendo que, apesar da crise política onde hoje estamos envolvidos, isso é uma oportunidade para a sociedade civil, ainda agora com o professor Carlos Seabra Pereira, nós falávamos sobre isso. Como é que uma pessoa com este vulto, como é que esta personalidade, este Camões que dá nome ao Dia Nacional, que acaba por ter este poder de convocatória tão grande na sociedade civil. Nós fizemos esta pergunta para esta mesa de hoje, para a qual agradeço toda a vossa presença, honestamente. É uma pergunta honesta, não é uma pergunta da retórica. Coimbra é cidade de Camões. Então, quem pode responder isso? A história é difusa, os factos são difusos, mas a memória é presente e é viva. Então, quem melhor do que o professor José Carlos Seabra Pereira, a professora Maria Boquíquio, para nos ajudarem a responder a isto e pensar que se neste esquecimento nacional, Coimbra tem uma oportunidade de se mostrar mais a Portugal, de se mostrar mais ao mundo e, sobretudo, de se mostrar mais àqueles que são hoje muito importantes para nós, que nos ajudam a pagar a conta da segurança social todos os anos, que são todos os meses, que são os 600 mil imigrantes brasileiros que moram aqui, e que comprovadamente hoje Portugal é um país de imigrantes, imigrante esse que foi também Luís Vaz de Camões. Eu faço uma pergunta muito simples e improvável, Coimbra é cidade de Camões? Pode ser, pode ter sido, mas ainda com maior razões de afirmação, só depende de nós que seja ou se torne cidade de Camões. Mas deixo-me, Sr. Engenheiro, agradecer-lhe em primeiro lugar este convite, também a parceria que em boa hora quis estabelecer connosco, Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, e com a Câmara Municipal. Já referi a outra parte também introdutória, que é, alguns que estão presentes sabem essa história, quando com Carlos Encarnação se lançou este projeto da Casa da Escrita, e como eu procurei assumir essa responsabilidade de primeiro curador, para dar sempre algum toque emotivo quando cá volto. Eu tenho cá voltado muitas vezes, mas agora, na verdade, o protagonista tem que ser mesmo o Camões, bem servido pelas nossas intenções, não é? Que é para fazer uma rima de pé quebrado, não é? Ora bem, e eu queria responder-vos em vários planos. Se eu daqui a um bocado quiser me levantar, posso levantar? Não perturba a gravação, não? Eu acho que não, supostamente. Se a pessoa se quiser levantar, a gente ajeita a cara. Não há problema nenhum. Então, os que estão habituados a ver-me já sabem que assim é. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque, seguramente há muitas relações a estabelecer entre Coimbra e Camões, ou entre Camões e Coimbra. Como a efeméride é de ordem biográfica, quando foi em 1972, ou depois 25 anos depois, o que estava em causa era a data de 1572, primeira edição dos Lusíadas. Como não podemos fazer isso para as rimas, não é? Para tão cedo, naquela altura o que parecia que havia a celebrar era essencialmente a obra. E talvez procurar não só lembrar toda a história da recepção crítica e criativa dos Lusíadas ao longo de 4 séculos, depois 4 séculos e meio, mas também o tentar encontrar novas luzes para lermos os Lusíadas. Mas este ano a efeméride, como disse o Sr. Engenheiro, e sabem, é 500 anos do nascimento do próprio poeta. O que significa que é a figura dele, a individualidade, a personalidade,
a trajetória existencial dele que estão em causa e depois até o mito em que Camões se tornou, no sentido mais positivo do termo. Um mito é uma narrativa poderosa que traz um certo lastro de memória mais coletiva, até comunitária do que individual, e que depois serve para inculcar determinadas orientações na vida dessa comunidade. E quando o mito é muito forte, torna-se universal. Ora bem, nós, sem vaidades pequenas, podemos dizer que Camões é um grande mito nacional, é um grande mito de alcance universal, mas porque primeiro sabe construir um mito pessoal. E esse é criado numa relação quase indissociável entre vida e obra. Entre vida e obra. Eu posso interrompê-lo de vez em quando, se disse uma coisa de eu soube criá-lo. Então eu vou-me sentar, que é para estar... Não. Soube criar o mito, ele soube criar o mito. Sim. Camões. Sim. Sim, ele é que soube criar esse mito, não é o único que o criou, como aliás Dante, Shakespeare, etc. Shakespeare, como sabem, até há nesta ânsia que às vezes os investigadores ou os que falam com eles quererem aparecer com teses ousadíssimas, há quem defenda que Shakespeare não existiu, nunca existiu um indivíduo só que fosse o Shakespeare. Mas podem investigar o que quiser, o mito de Shakespeare está intocável e sempre cada vez mais forte. Camões foi assim, como depois, olhando para Camões, foi um bocado o Antero de Quental, como foi o António Nobre, etc. Mas o que quero dizer é, então, na relação entre vida e obra. Mas sem dúvida que 500 anos de Camões nos devem levar a aceitar que quem esteja na ribalta seja, primeiro que tudo, o poeta. Só que o poeta, com certeza, interessa-nos mais por aquilo que depois o seu gênio nos trouxe, e esse gênio foi um gênio de obra poética, também dramática, e até algumas cartas também interessantes, mas nós temos que ver o lastro do que está na história de Camões. E aí eu diria assim, então vou dizer-vos, e depois passo a palavra à Maria, o que é que do ponto de vista biográfico, estritamente biográfico, pode afastar Camões de Coimbra, ou pelo contrário, trazer alguns nexos que nos deem bons pretextos para nós, se só tivéssemos isto, assim, vamos falar de Coimbra como terra para Camões, ou de Camões. Mas depois há outras razões para falarmos de Coimbra e Camões. Porque mais importante, como sabem, não só para os grandes como Camões, mas para cada um de nós, mais importante do que a ata notarial, o certificado de onde é que nascemos, aquele sítio, é onde é que começámos a nascer e a crescer para a consciência da nossa presença no mundo. Onde é que começou a crescer a formação da sensibilidade de Camões e a formação da inteligência de Camões. Onde é que começou a surgir digamos assim, os fundamentos depois do seu discurso poético, quer no plano épico, quer no plano lírico, e depois também na criação dos autos, portanto, na ficcionalidade dramática. Mas não é só isso, é que hoje, como sabemos, mesmo para escritores menores do que Camões, esses escritores, como outros criadores artísticos, pintores, cineastas, escultores, etc., são um bocadinho aquilo que nos é dado a ver desses grandes criadores. É a perspectiva que se foi criando sobre esse grande criador que está ali como um filtro no nosso horizonte de expectativas e no nosso horizonte de releitura dessa figura. E aí eu também queria perceber, então, e Coimbra foi importante para essa imagem e essas pretensões, às vezes fundadas, outras vezes equivocadas, de conhecimento do homem e da sua obra, Camões. E, finalmente, agora, quando pensamos na recepção criativa, que eu disse, Coimbra esteve como berço de escritores que foram fundamentais no século XIX, mas sobretudo no século XX e até nos inícios do século XXI, para essa recepção criativa de Camões e para trazerem de novo uma redimensionação
da nossa própria visão de Camões. Pronto, queria pôr esses dados todos e a Maria depois irá pelos caminhos que quiser. Ora, eu diria aqui, muito francamente, por isso é que peguei até logo num livro de uma personalidade de Coimbra, começava se abrirem qualquer livro sobre Camões, que fala um bocadinho do autor, antes de falar da obra, ou se forem mesmo obras de especialidade, o grande monumental dicionário de Camões, coordenado pelo meu mestre, infelizmente desaparecido, o professor Aguiar e Silva, onde eu tenho também os meus verbetes, mas há um verbete sobre a biografia de Camões. Quem o escreve é uma das mais reputadas vozes sobre Camões, que é a professora Maria Vitalina Leal de Matos. E ela começa esse verbete, como geralmente começam todos os livros sobre Camões, citando às vezes aquele alemão, o Wilhelm Storck, escreveu Vida e Obra de Camões, uma obra monumental, traduzida para português e anotada por uma outra grande figura que, felizmente para nós, portugueses, o amor conjugal trouxe da Alemanha para cá e já não a deixou voltar, que é Dona Carolina Micaelis de Vasconcelos. Ora, essa senhora chegou a ser uma das primeiras, no caso de chegar a catedrática, a primeira catedrática de letras em Portugal, aonde? Aqui em Coimbra, na recentemente institucionalizada Faculdade de Letras, que sucedeu à Faculdade de Teologia aqui em Coimbra. E Storck, e depois a Dona Carolina, com aquele espírito teutónico de se opor às fantasias desse juízo sultão, frisaram bem que quase tudo o que sabemos são conjecturas, fantasias, hipóteses mal fundamentadas, experimentos, ficamos com muito pouco. Não é tanto assim também, de que não há documentos e tal, não é tanto assim. Eu agora não vou para aqui fazer erudição, mas tenho que confiar em mim. Há 3 ou 4 documentos oficiais que se referem claramente a Camões. Quando ele recebe a nota de perdão, é um bocado ambígua, porque diz que ele está comprometido a ir para a Índia. Ele já tinha feito a sua primeira milícia, o primeiro serviço, digamos assim, militar à soberania em Ceuta, já o tinha pago, porque ficou, como ele diz, manquejos de um olho, que é uma imagem formidável de autoironia, que manquejos quase que o obriga, e nós não sabemos bem se ele já estava comprometido para poder sair da prisão e ir para a Índia, ou se tinha chegado à conclusão que o estado social em que ele se encontrava na Lisboa daquele tempo não conduzia a um outro estádio a que ele legitimamente aspirava. Seja como for, há esse documento, mas há outro mais interessante, que é quando, já com o Filipe de Espanha, é reiterada a atribuição da tensa e a dizer que a mãe, aquela nomeada, etc., deve receber até o que está para trás e depois para a frente, etc., etc. Temos 3 ou 4 documentos, quando muito, disso. Mas há outros documentos sobre os seus ascendentes e há muitas outras alusões. E depois há biografias, digamos assim, logo no início do século XVII, nós temos 3 biografias de pessoas de responsabilidade. E uma delas aparece logo indiretamente ligada à Coimbra, porque é a primeira grande edição comentada dos Lusíadas, que é 1613, do Código Manuel Correia, traz uma espécie de introdução que é a vida de Camões, de Pedro de Maris. Posso-vos mostrar aqui assim uma reprodução só da biografia dele. Ora, este Pedro de Maris era pessoa competente, era filho, nem mais nem menos, de um livreiro de Coimbra. Um livreiro de Coimbra, António Maris. Muito conhecido na cidade do século XVI, mas também muito conhecedor, naturalmente, de uma pequena cidade e que tinha o seu coração já nos meios intelectuais. Meios intelectuais que eram esses? A universidade, naturalmente, mas também o Mosteiro de Santa Cruz e o seu centro de humanismo, de estudos humanistas. Vocês já ouviram falar de um grande humanista europeu, do tempo de Erasmus, Clenardo, que era flamengo. Esse não foi dos que cá ficou preso, o Dom João III não conseguiu. Mas ele esteve em Évora, onde havia uma universidade, e passou por aqui e deixou documentos muito importantes de testemunho. O que é que era a visão dele?
E há uma coisa muito lisonjeira para Coimbra. Ele ficou pasmado quando entrou em Santa Cruz e viu que até nas aulas de grego o mestre falava em grego e os alunos respondiam em grego, no mosteiro de Santa Cruz, que era uma espécie de, como diríamos, estudos superiores, mas preparatórios para a universidade, para quem quisesse seguir. Ora bem, a meio do século XVI, quem era o prior de Santa Cruz? Era uma ordem de cones regrantes de Santo Agostinho. Isso agora é como as cerejas. Eu tenho escrito muito sobre a presença de Santo Agostinho, do pensamento de Santo Agostinho na obra de Camões, mas era um tal Dom Bento de Camões, tio de Camões. Há outro Dom Bento, que era primo dele, etc. Bom, não entrei por nós, já fiz esse pacto convosco. Não estou aqui a ler os documentos, tenho que confiar. Dom Bento de Camões. Não é pouco saber se Camões nasceu ou não em Coimbra, já lá vou, mas que nada mais, nada menos que o prior de Santa Cruz e cancelário, era assim o termo dele, da universidade, era um tio dele, Dom Bento de Camões. Logo aí fazíamos uma ponte para o estudo dele. Bom, da biografia. O que é que sabemos então da biografia? Sobre a terra de nascimento não há. Houve no início do século XX, com José Maria Rodrigues, António Sérgio e outros, assim, uma grande disputa, tendiam uns para Lisboa, outros para Coimbra. Dá a impressão que, pelos documentos que temos, que pelo menos o pai vivia em Lisboa, e de lá se fez capitão do Manau, e quando pensou que ia enriquecer, os naufrágios perseguiram os Camões, naufragou à vista de Goa, salvou-se agarrado a uma tábua, mas depois morreu. Quando pensou que ia ficar rico, ficou pobre de vida até. Mas não temos, na verdade, nenhum documento que nos diga que ele possa ter nascido em Coimbra. Santarém podia se candidatar, porque sabemos que quem era a mãe dele, Ana de Sá de Macedo, dois patronímicos de nobreza, tanto o Sá como o Macedos. Não sabemos bem as circunstâncias em que Simão Vaz de Camões, o pai dele, gerou esse filho com Dona Ana de Sá de Macedo. Mas, como sabem, Constância reclama isso também, outras terras. Agora, sabemos isto, a família dos Camões vem da Galiza, mas vem da Galiza, o primeiro que se destaca é no reinado de Dom Fernando. Estão a ver que há um espaço grande até Camões. E depois a família, mas naturalmente o movimento foi descer da Galiza, por aí abaixo, a passar por outras regiões, não é? E há ramos de Camões em vários lados. Havia, sim senhor, um ramo dos Camões de Coimbra. Por isso falei do brevet da doutora Vitalina, porque ela diz que há vários ramos. O nosso poeta pertencia ao ramo dos Camões de Coimbra. Será? É uma boa malha para nós, por ser a responsabilidade é dela, que é uma grande camonista, tal, de dizer isto. Na verdade, os Camões tinham os Vaz, que era sintomaticamente, era mais o nome Vaz que fixava, tinham uma grande quinta de Vila Franca, ali para os lados de hoje é Lourdemão. E, portanto, depois irradiava. Mas havia Camões em Évora, havia Camões no Algarve, etc. E em Lisboa. Acontece que todas as investigações que ultimamente se têm feito, o único que veio nos últimos anos alterar um bocado as coisas foi as investigações levadas a cabo no plano da arqueologia, da heráldica também, da epigrafia, em relação ao que existe numa vila, aldeia, vila, agora é sede de freguesia, perto de Chaves, Vilar de Nantes. E parece que há razões, temos que aceitar que os avós paternos se tinham fixado por ali, por aquela região, e tinham casa e a capela tem marcas deles também, em Vilar de Nantes. E, portanto, que o pai, muito provavelmente o pai dele, do nosso poeta, Simão Vaz de Camões, terá nascido por ali. Onde é que nasceu depois Camões? Não importa. Mas, não sabemos bem. Mas depois sabemos que há um período de vida dele, de juventude, que é claramente vivido em Lisboa. E num movimento oscilante entre algumas ligações
a casas nobres e até ao Paço, aos saraus do Paço, mas também desdobrando-se depois por certos bafões da noite, como diríamos hoje, da noite lisboeta, não é? As cartas dele são deliciosas, não é preciso irmos pedir que alguém o denuncie. As cartas que ele escreveu sobre o que era essa vida, com as ninfas da água doce e outras coisas, são todas expressões dele, mostram essa oscilação da vida dele. Mas, porque é que eu digo que Coimbra se pode ligar, ou deve ser ligado a Camões por outras razões? Ele é um homem indiscutivelmente de grande cultura humanista, não é? Há alguém a dizer, aqui o professor Manuel Porto, há bocado a brincar, ele não tinha computador, não tinha gravador, não tinha nada, nem por cima andou sempre em viagens, levava uma sacola, com certeza, com os livros às vezes eram muito pequeninos, mas muito densos. Como é que ele tem aquela cultura toda, uma erudição extraordinária? E não era uma erudição de quem ia ver à sebenta nova coisa, porque para os versos utilizarem comparações, metáforas, símbolos que tinham intimamente a ver, saíam de lá da cultura da antiguidade grega, da antiguidade latina, depois toda a grande tradição europeia que o Curtius mostrou, os tópicos que se prolongaram ao longo de séculos. Isso queria dizer que ele tinha uma cultura muito assimilada e muito viva com ele. Ora, essa cultura, onde é que ela podia ter aparecido? Adquirido, captado, só havia duas maneiras. E talvez ele tenha usufruído das duas. Uma era com um ou outro mestre em Lisboa. Seguramente ele foi muito ajudado nesse aspecto por André de Rezende, de onde vem a palavra Lusíadas, até. Mas nada impede que ele tenha passado por Coimbra e que, portanto, tenha usufruído do ensino humanístico em Coimbra. Primeiro, porque ele podia ter apreendido muito disso só no Mosteiro de Santa Cruz. Depois, porque, sendo o tio cancelário da universidade, não é obrigatório exigirmos que apareça o nome dele nos arquivos da universidade. Noutros séculos, mais chegados a nós, acontece isso com outras figuras. Vamos lá ver, mas o nome deles não está lá. Temos outras razões para pensar que foram alunos de direito. Ora, Camões pode ter frequentado irregularmente, pelo menos, os meios da universidade, sem estar obrigado a matricular-se e a cumprir com esse estatuto de escolar de leis, ou escolar de teologia, ou assim sucessivamente. Portanto, é possível que apreenda. De qualquer maneira, aquela cultura tinha que passar em grande parte pelo estudo daquilo que os mestres de Coimbra difundiam. Fui claro nisso? Portanto, por um lado, isso. As ligações à terra ou à região. E não havia televisão nem rádio? Nada disso. Tinha que ser um conhecimento, só de diálogo. A região. Os campos do Mondego aparecem muitas vezes na poesia dele. E umas vezes nos Lusíadas, por razões da história que ele está a poetizar. Na lírica, não. Claro que aparecem também os campos do Tejo e tal, mas se, na verdade, quando aparecem os campos do Tejo, os seus críticos e intérpretes não se limitam a dizer isso é um tópico do bucolismo clássico, que ele pode mais ou menos refazer, tornar mais original, não. Eles dizem, e essa componente bucólica na obra de Camões vive da sua experiência direta do Tejo, das margens do Tejo, do vale do Tejo. Talvez também possamos pôr a hipótese de que, quando ele na poesia põe de uma forma tão sensível, tão tocante, tão eficaz, os campos do Mondego e as musas do Mondego, etc., que isso possa ligar-se a uma memória afetiva que ele tenha contraído aqui na sua adolescência, na sua primeira juventude. Depois, como vos disse, o seu primeiro biógrafo era filho de um homem de Coimbra e um livreiro de Coimbra.
aliás, naquilo que ele diz sobre os Camões de Vila Franca. Portanto, Vila Franca não é Vila Franca de Xira, já disse, não? É uma quinta ali da zona de Loures de Mão, um grande domínio, digamos assim. Era uma família muito abonada, coisa que ele não era depois. Mas costuma ser, pois, ele conhecia bem o que se passava em Coimbra, não ia escrever coisas que não tivessem nenhum propósito, ou fossem de modo nenhum admissíveis. Ora bem, só mais uma nota sobre o século XVI, já sei que estou a demorar demais. Antes de Camões se tornar, na verdade, a maior figura do cânon literário português, não só do século XVI, mas de toda a literatura portuguesa, eu iria dizer, embora com todo o respeito pelo Eugênio de Machado de Assis, de Guimarães Rosa, etc., que é o nome maior do cânon de toda a criação literária em língua portuguesa. Não, eles aceitam isso bem. Aliás, ele está muito presente até na literatura de cordel, etc. Bom, mas quem dominava nessa altura a dinâmica do campo literário era o escritor Sá de Miranda. E Sá de Miranda, embora não fosse originário, foi professor na nossa universidade, antes de rumar depois para o Minho e para outras coisas. E temos vindo a descobrir que, embora haja este caso estranho, talvez diga muito sobre o destino de Camões, mas também o que seria a personalidade dele. Não há ninguém no século XVI das letras que não escreva cartas elogiosas, encomiásticas ao Sá de Miranda, que não peça ao Sá de Miranda que se pronuncie sobre os seus versos e tal. Não há entre Camões e Sá de Miranda nenhuma referência mútua, um silêncio total. Aliás, todas as grandes obras, mesmo os primeiros poemas épicos que começaram a surgir depois dos Lusíadas, trazem sempre, como era tradição em Espanha e por toda a Europa, vários textos são antelóquios, assim, antes de começar propriamente o poema, e que são textos que laudatórios, de grande elogio, e depois elogiavam-se uns aos outros, porque um escrevia para a obra deste, depois este escrevia para a obra daquele. Nada. E todos a Sá de Miranda. Pois para nós hoje é de uma ironia extraordinária que a maior obra que a gente considera que se escreveu na literatura portuguesa, Os Lusíadas, tenha saído sem uma única palavra digamos assim, de introdução, de apresentação, muito menos de apresentação encomiástica. Não. E também não há referência nenhuma a Sá de Miranda, mas nós temos vindo a descobrir que esse antigo professor da Universidade de Coimbra, e poeta muito diferente do que foi depois o tom, a índole e os objetivos da obra de Camões, está mais presente do que parecia na obra de Camões. Não na vida dele, mas na obra de Camões. E que até a figura do velho do Restelo recolhe certas características da personalidade cívica e cultural de Sá de Miranda. E está indiretamente, ora bem, indiretamente no tributo para Coimbra. Mas agora vou dar um salto muito grande para os nossos tempos, século XX, etc. Entre aqueles que relançaram, na verdade, os estudos camonianos, Teófilo Braga andara por aqui. O Visconde de Jurmenha teve relações também com Coimbra. Mas depois vieram esses dois alemães e trataram de depurar as coisas e tal. Mas já lhes disse, Dona Carolina foi professora na Faculdade de Letras de Coimbra. O Storck, de certo modo, foi lido em Portugal graças à Dona Carolina. Vai mais aí um duplo trunfo para a ligação, de certo modo, para o tributo de Camões a Coimbra. Mas se virmos a seguir, o camonista de maior nomeada no início do século XX é José Maria Rodrigues, era aquilente da Faculdade de Teologia, antes de ser o mestre dos príncipes Dom Luís Filipe e Dom Manuel. A figura que o acompanhou na publicação da lírica de Camões, e vale a verdade também na criação daquela fábula dos amores entre Camões e a infanta Dona Maria, foi o poeta Afonso Lopes Vieira. E cito aqui à cabeça
de uma série de escritores intimamente ligados a Coimbra. Aqueles que, pelo menos até Nemésio, passando por Régio, etc., justificam aquilo que eu um dia escrevi, que era Coimbra, musa e madrinha da poesia neorromântica. E Coimbra, minha madrinha, é uma expressão de Nemésio. Coimbra, minha madrinha. E todos esses escritores foram camonistas fanáticos, que constantemente escreveram sobre Camões e refizeram a imagem de Camões. Aproximando-nos, quando nós começámos a estudar na faculdade, havia quase um tratado de Tordesilhas entre o professor Hernando Cidade de Lisboa e o professor Pimpão de Coimbra. Acabou por ser assim. Hernando Cidade, com todas as suas qualidades, escreveu mais livros. Quando a gente começou a espremer, Pimpão pesou mais do que Hernando Cidade. Mas o melhor, se posso dizer assim, que o Dr. Pimpão nos deixou em termos camonianos, foram os seus discípulos. Antes de mais, aquele que o Vasco Graça Moura chamou Pontifex Maximus, que era o professor Aguiar e Silva, precisamente, mas também o professor Aníbal Pinto de Castro e até a doutora Ofélia Meire Caldas, que era garretiana, mas também uma boa camonista. Então, como eu disse no início, que aquilo que nos prende aos poetas, aos grandes criadores, é também aquilo que os seus melhores conhecedores nos dão a ver, nos dão a ler. Aí então Coimbra teve um papel decisivo na refundição, digamos assim, e na superiorização dos estudos camonianos. E fez-nos ler muito melhor Camões e aquilo que, como eu disse há bocado, nas imagens às vezes não são os elementos, os temas e os motivos, são mais o imaginário nos liga a Coimbra. Só uma última prevenção. Camões, houve muitos romances sobre Camões. E foi bom. Ainda hoje continua a existir vários romancistas, vários contistas que escrevem ficção sobre Camões. Eu até tenho esse motivo de honra, que a partir do momento em que já ninguém tiver pachorra para ler os meus livros, ainda se lerão os romances do Mário Cláudio. E ele pregou-me essa amável, doce partida, transformou-me em personagem desse romance, Os Naufrágios de Camões. Mas com o nome todo e tal, imaginem uma cena e tal, e só me avisou a posteriori. Pronto. Mas que os romancistas criam ficção, logo estão autorizados, por um pacto com o leitor, a poderem atribuir à personalidade e à vida de Camões as características que bem entenderem. Acontece que alguns que tentaram a biografia de Camões, às vezes também fantasiam um bocadinho. À falta de documentos, querem à força. E eu acho que isso a gente não deve fazer, está bem? Mesmo o soneto, o dia em que eu nasci, Moura e Pereça, nem literalmente dá para dizer que ele não diz lá, eu nasci no dia do eclipse, nada disso. O eclipse é ali um tópico de retórica, entre outros, chova sangue, quer dizer, fica assinalado para sempre que nesse dia nasceu o homem mais excepcional que há, mas também muito mais incompreendido. Ora bem, não vamos fazer isso. A última grande tentativa de uma nova biografia de Camões foi do saudoso Dr. José Hermano Saraiva, ainda se lembram dele, foram os portugueses na televisão. O livro dele, que era Vida Ignorada de Camões, tinha muitas marcas do que era a sua erudição de historiador e de jurista, e da sua inteligência viva, e portanto tem hipóteses muito sagazes, mas tem muitas coisas que são inaceitáveis. Porquê? Porque é deste género. A gente sabe este coisinho pequeno da vida de Camões. Então quando ele diz isto nos versos, é assim, e a gente pode ver que aquilo é uma coisa que já estava no Petrarca há 200 anos, vai dizer que Camões trata de outra maneira. Ou o contrário, nós não sabemos nada do que se passou nos anos tal e tal. Mas ele neste soneto, ou naquele canto dos Lusíadas, diz isto assim, então é porque passou lá, esteve lá e tal, e a partir daí há toda uma nova tentativa de fixação da biografia. Então vamos tentar refazer, com aquilo que dispomos de mais seguro, a biografia de Camões. O Sr. Engenheiro pode crer que Coimbra vai lá aparecer,
e vamos ler, eu diria, a interação entre vida e obra. Entre vida e obra. Não é por acaso que o primeiro texto que eu escrevi para a página camoniana de uma revista do Porto, vai todos os meses ter uma página camoniana, nos está entregue os 500 anos de Camões. Vida ou obra de Camões. Vida ou obra. Porque a vida foi, digamos assim, para ele uma forma de criar uma grande obra, e a obra foi tão intensamente conquistada a pulso, que, com sacrifício e com gênio naturalmente, que a obra foi a grande vida dele. E, portanto, Coimbra tem uma posição importante nessa criação da vida e obra de Camões, e tem um grande dever, uma grande responsabilidade, que é corresponder ao que noutras épocas se fez, que daqui saia de Coimbra uma imagem reavivada do próprio poeta, 500 anos do nascimento, e também uma luz mais esclarecedora ou mais estimulante de novas hipóteses interpretativas para a leitura da sua obra. Está bem? Pronto. Para já, acho que é. Agora, não queria estar na pele da Maria Boquito, teve de falar depois de uma aula tão magnífica, mas pronto. Mas fazia só, eu gosto, quem escreve muito nos jornais habitua-se a pequenos resumos que se chamam títulos. E isso de que Coimbra é cidade de Camões, porque sem Coimbra a obra não era o que é, sem o conhecimento não era, portanto, temos aqui uma primeira aproximação a essa resposta que não se quer da biografia, mas que se quer do sentido que se dá às coisas. Portanto, por aí já podemos fazer uma certificação na nossa coisa. Professora Maria Boquito, a palavra é sua. Sim, a pergunta é a mesma, correto? Então, muito boa tarde, é uma grande honra estar nessa casa tão nobre, com tanta história literária que nos traz, que faz de ponte entre o século XX, como era a casa de um grande escritor, e o século XXI, onde nós estamos aqui. Agradecer ao presidente José Manuel Diogo, agradecer imenso ao senhor doutor José Carlos Seabra Pereira, coordenador científico do Centro de Estudos Interuniversitários Camonianos, e responder brevemente à pergunta, porque não tenho muito mais que acrescentar daquilo que eu fui dito, que foi uma lezione, uma grande lezione, mas se me pergunto a mim como investigadora e como uma italiana que usa a língua portuguesa como língua cultural, eu diria, mas eu já disse isso na Itália, Coimbra é a cidade de Camões. Sim, Coimbra é a cidade de Camões, por excelência. E temos que ver qual é o conceito de cidade, não é? Porque digamos, a cidade de Coimbra conseguiu ao longo de 500 anos manter um diálogo necessário, vivo e plural, e revitalizar aquilo que foi o legado camoniano. E através do quê? Seja através da conservação do seu patrimônio artístico, cultural, arquitetônico, sia através da sua geografia da cidade, manteve um diálogo de proximidade e de continuação, e não deixou um passado cristalizado, antigo, mas revitalizou de século em séculos, mantendo atuais aquilo que são as temáticas camoniano, o pensamento camoniano, através da vida própria da cidade, através da academia, mas através do lugar onde nós podemos encontrar a presença camoniana. Temos que nos perguntar o que significa a presença camoniana. O senhor doutor José Carlos Seabra Pereira fez uma lezione onde falou, seja da obra, da vida, dos lugares mais emblemáticos que atravessam a cidade, seja como academia, seja como instituição, nos vários lugares que nomeou, não é? Até chegar de outra, nomeou aqui um rio, o Mondego, até chegar a outra margem, porque também o professor, obviamente, poderá ter ocasião de falar muito melhor do que eu, de outra margem, onde existia o antigo Politécnico, também
também parece que Camões passou largas tardes, não é? Passeando, e quando descreve, até se não queremos falar de ecopoesia, que hoje se fala tanto de poesia ligada ao ambiente, Camões foi um moderníssimo, um precursor da ecopoesia, porque descreve imenso uma paisagem, não é? Geográfica, botânica, dentro da cidade. Por isso, perante o assoluto da presença camoniana, Coimbra é a cidade que herdou o legado camoniano por excelência, onde também Camões, com certeza, formou-se, ou a formação que recebeu em Coimbra valeu-se porque teve acesso às grandes bibliotecas, o acesso à grande cultura, que também em outras cidades, mas Coimbra é, do ponto de vista cultural, patrimônio e, digamos, custode, posso dizer, de toda a grande literatura. Não por acaso, uma das primeiras edições das Lusíadas está na Biblioteca Geral. Não é por acaso, e aqui somos em presença do coordenador científico do centro e de uma coordenadora de uma linha, de um grupo de trabalho, de uma linha de investigação de poética e retórica, mas não por acaso o Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, que tem uma presença no mundo inteiro, nos 4 continentes, tem sede em Coimbra. Em Coimbra. Por isso, esse diálogo é constante. Agora, vida, obra, eu diria, biografia versus, aliás, são as palavras do professor, biografia versus biografismo, não é? E teremos que perceber o que é o biografismo, não é? Camoniano. E nesse sentido, ricorrendo a um grande autore que dialoga muito de perto, e que o professor citou, que é Mário Cláudio, que é um grande amigo da casa, desta casa, é um grande amigo da cidade de Coimbra, é um grande, digamos, através não só da poesia, mas também da obra, tem uma relação direta com Camões. Acho que nós teremos que estudar a vida de Camões através da obra de Camões, porque, como ele dizia, cada romance, ele disse, não entendo, cada romance é uma biografia, e nós podemos alargar o conceito de que cada obra literária de um autor é a sua própria biografia, porque é a sua própria vivência, é o seu próprio mundo, é a sua própria maneira de ser, de estar, de viver. E Coimbra, com certeza, no meu entendimento, como eu sou mais, posso ser um pouco mais livre como italiana, é a cidade de Coimbra. Por quê? Camões, e o professor também fez essa ligação muito interessante, Camões um pouco descreve o teatro do mundo, que são os grandes, digamos, as grandes figuras que descreveram o teatro do mundo. Claro que eu vou referenciar agora Dante Alighieri, não, como italiano, Cervantes, daqui da península, dessa vossa bella nossa península ibérica. Quando se fala de Dante, se fala de Florença, não é? Mas, se nós estamos a ver bem, toda a educação e a juventude de Dante não foi passada em Florença, foi passada no Castello de Poppi, em província de Arezzo, ao serviço, não é, da corte da época. Mas não é Arezzo ou Poppi que se afirmou, ou outros lugares para onde Dante passou nas suas lutas, também nas suas lutas políticas, não é, entre o Guelfo e Ghibellino, lugares para excelência. Florença é a cidade por excelência. Eu acho que Coimbra, hoje, século XXI, nos 500 anos em que se supõe começam os festejos, calhar conosco estão a começar os festejos, não é? Oficialmente só no dia 10 de junho. Não é? Porque também Portugal tem uma coisa magnífica que eu conheça, é a única nação que celebra o Dia da Ação Nacional com o Dia da Língua Portuguesa e com o Dia do grande poeta Luís Vaz de Camões. E por isso acho que Coimbra deve reclamar como Camões, como scrittore e, digamos, autor fondacional da língua portuguesa.
E por isso, se si parla di lingua, si parla por eccellenza di poesia, porque, digamos, é a parte mais sublime, não é? E, ao mesmo tempo, daquilo que é a cultura de dança da Renascença, muito, muito presente na atualidade hoje em dia. E, digamos, depois deixo a possibilidade de mais perguntas, e depois ver como os temas e os mitos camonianos ou de dança camoniana são analisados no século XX e XXI em particular nos escritores portugueses, e vejo aqui na sala um poeta de Coimbra, João Rastero, não é, que ganhou vários prêmios, no último prêmio Natália Correa, e continua a ser um cidadão de Coimbra, um poeta, e não sou um ensaísta, e não sou um escritor, e não sou um novelista, e não sou, que trabalha nessa casa e que continua o legado camoniano. Mas isso depois poderá surgir outras perguntas. Essa é a minha afirmação. Por isso, Coimbra é cidade de Camões, sim, plenamente. Muito obrigado, Maria Boquique. Agora vou passar a palavra a esta ilustre plateia que temos aqui hoje, mas queria fazer primeiro uma ressalva. Nós, quando na programação que fizemos em conjunto para apresentar ao município de Coimbra, nós houve uma altura que, percebendo isto, dissemos assim, não vamos parar, percebendo o entusiasmo, e vamos ver como é que, numa casa que é da cidadania da língua hoje, que tem respondendo a essa pulsão de migrações, a esse mundo onde a língua hoje é um território, já não é só um instrumento, onde nós vemos hoje cotidianamente cidadãos estrangeiros, muitos que falam a mesma ou uma língua muito parecida com a nossa na rua, e então esse Camões também assistimos na televisão a um pivô completamente português, não sei se viram essa imagem, em que ele errava dizendo o nome dos Lusíadas, dizia Lusíadas. Ele era um tipo com 30 anos, apresentador de televisão, e não sabe o que é. Então, porque é um erro que ninguém cometeria. Então, olhando isso, nós percebemos, não, mesmo para quem está intimamente ligado ao Brasil e à África, e esta casa hoje, com essa nova função, continuando com todas as outras que tinha, mas servir de elemento aglutinador e de poder ser um lugar de encontro de quem visita Coimbra e de quem visita Portugal, coisa hoje as cidades ganham essa dimensão de novo. Nós encontramos nesta oportunidade uma coisa com dois objetivos claros. Como um espaço de afirmação para Coimbra, que Coimbra tanto precisa, como uma marca, de que não seja só a nossa alma mater, que deve ser de nós todos aqui, que tem uma reputação, e eu falo por experiência própria, infinitamente maior no estrangeiro do que tem em Portugal. E, portanto, era muito importante nós podermos dar esse valor, apesar de tudo, e muito por nossa culpa, porque nós também nos esforçámos muito para que, ao longo do tempo, as coisas transcorressem de forma que assim fosse. Perdemos o poder perdemos a proteção de poderes, o mundo mudou, a tessitura industrial mudou, mas o que temos é hoje, e hoje o principal ativo de Coimbra é a cultura e é o conhecimento. E tudo o que se procura à volta vai ter que começar aqui. E o segundo objetivo era, para quem do outro lado nos ouve e que tem preocupações diferentes, preocupações de igualdade, preocupações de equidade, preocupações de colonialismo, preocupações de discriminação, de racismo, de xenofobia, muitas delas que nós ouvimos hoje nos jornais todos os dias. Nós criamos um segundo objetivo de reinterpretar contemporaneamente Camões para essas pessoas que chegam, mas que são de fora, e que nós precisamos de ser todos parte da mesma coisa. Então tivemos esse Camões estrangeiro, esse Camões de slum, se ele fosse hoje mancando da sua vista, ele hoje seria alguém da rua também nessa fase. E, portanto, é este desafio. Peço desculpa por me ter alongado neste bocadinho, mas é um bocadinho também a justificação, porque vamos buscar o mais antigo dos poetas
ou mais nobre, mas porque aos 500 anos de Camões nós precisamos de o tornar vivo e de o tornar futuro. E, portanto, Presidente, solo di fatto estraneo sì, se posso interrompere, è un estraneo straniero, perché un grande che nós vamos utilizzare, isso já foi utilizzato, non è uma dívida à cultura portuguesa, um estrangeiro, porque ele foi toda a vida estrangeiro e até com as próprias origens, entre, não sabemos bem, entre pai e mãe, não é? Foi estrangeiro que percorreu o mundo, por isso a lusofonia, Camões é Camões é múltiplo. Camões é múltiplo, não é? E essa multiplicidade de olhar perante de uma obra única permite a todo aquele percurso histórico que a história deixou um enorme vazio e um enorme, digamos, um enorme vazio à volta da vida e da obra, e sabemos o porquê. Esse vazio paradigmático, hoje, do mundo cultural, da atualidade, dos que produz cultura, dos autores culturais, temos aqui Rui Amado, um grande ator cultural da cidade, que declama poesia, por isso, digamos, dissemina poesia na cidade e no país, e com os seus poetas também. Nós temos um Camões múltiplo e um Camões profundamente moderno, porque a Renascença se ocupou ou lançou ou desafiou o seu próprio século com temas de enorme atualidade, até o conceito do eu, a fragmentação do eu, ou libertar uma sociedade que era teocrática para uma laicização, não é, daquilo que eram as temáticas. E a grande preocupação que nós temos hoje em dia, e que o Centro Camoniano tem, e que essa casa tem, o senhor presidente tem, a Câmara tem, é uma preocupação que Camões lançou há 500 anos, que era: terei o entendimento dos meus versos, e o nosso grande legado, se me permite, se o professor quer dizer alguma coisa, seremos nós capazes de, ainda hoje, no século XXI, ter um entendimento do legado dos versos de Camões, daquilo que era o pensamento de Camões na multiplicidade da língua e nas possibilidades, porque a língua portuguesa é uma língua antiga e por isso é a língua do possível respeito a outras línguas modernas contemporâneas. Se queria dizer alguma coisa. Eu gostava, se as pessoas quisessem dialogar, eu ia atrás. Nós temos uma hora de conversa e a conversa é vossa, portanto, já passou uma hora, temos mais meia hora para podermos estar aqui, para depois irmos todos à nossa vida e não ficarmos mais atrasados. Mas, portanto, eu se calhar fazia a primeira pergunta por interposta pessoa, que é aquela que fez o professor Manuel Porto quando chegou. Sim. Como é que o Camões... Sim. Mas então não me faça fazê-la por si. Do saber, não é? Como é que é possível, além de pode apreciar, mas como é que não há de saber? Como é que se trabalha das coisas? É diferente. Sim, vou dizer o retorno pessoal, acaba de estar no viver em Inglaterra, para ser de baixo, mas estava em Inglaterra. E é impressionante ele chegar e como é que há informação. Pois. Como é que os outros gente e tudo isso? Eles vêm em Portugal, vão mais longe. Ainda teve uma casa de Portugal, ainda ter, não é? Mas realmente na altura não havia órfão, nem havia universidade, nem nada, não havia carro, nem nada. Mas isso já teve a possibilidade. Mas como é que é possível ter essas possibilidades? Realmente, o Camões, olha, temos todos os que ele teve, uma presença portuguesa fantástica, mas não sei que disciplina, foram os seus lados, mas não tanto por português, isso é uma história que não é bom mal. Várias histórias ao bem, várias histórias de mudar a família, mas depois fui um coxinho, e vou dizer uma coisa que não veio de posse, mas quando está, esteve o Vasco Arena, não é? Com 13 netos, mais 20 e tal minutos, depois com os netos e filhos e tal. E então ia dizendo, hoje em dia esqueceu do Vasco da Gama, que eu era português, era os portugueses. E quando eu dizia, todos sem exceção, eu aos portugueses, a reação era sempre a mesma. Ronaldo. Depois há uma coisa do parceiro, olha, é que o Vasco da Gama não marcou gol nenhum. Geralmente, eu queria puxar na conversa agora, assim, substancialmente, Portugal tem uma riqueza fantástica. Eu gosto de línguas, porque nós temos a vantagem de português, enfim, ser parte da gente a passar para o espanhol, o italiano, enfim,
agora na perna da ligação italiana, realmente acho que é importante, cada vez mais, ter uma ligação em todos os espaços do mundo e dar a conhecer estas grandes figuras da nossa história, que são únicas. Quer dizer, que são pouco, são 60, é um caso fantástico da presença portuguesa no mundo. É verdade. Só que nós temos, enfim, mais conhecidos do jovem profissional, não é? Realmente, como é que fora da relação dominante no comércio do século XVI e, enfim, nas alturas da história, não é? Realmente, esta marca da cultura portuguesa é que realmente temos que puxar cada vez mais e manter essas necessidades todas da Índia, da China, da África, etc. Não é? Claro. E juntar alguma solidariedade nessa coligação talvez e outros países e portuguesa. Posso sempre uma coisa bifacetada. Primeiro, a grande experiência de vida dele. Não é? No fundo, a obra dele fala muito de viagens, e a gente agora fazíamos aqui outra tarde só sobre o sentido, as representações da viagem e o sentido da viagem. Pronto? Mas, mas sabem minimamente que o vosso convívio vive com a poesia dele, quer nos Lusíadas, quer na lírica, sempre aparece a viagem. Viagem umas vezes como, efetivamente, um percurso de alto nível que está sempre entre uma partida e uma chegada e depois um encontro ou um reencontro. Não é? E, portanto, é o homo viator. Não é? O Camões figura sempre, os seus protagonistas são o homem em viagem, sempre. Mas se formos a ver a vida dele, foi isso também. A vida dele foi constantemente em viagem, começou cedo, não é? Aqui em Portugal, não sei bem, andou de um lado para o outro, embora possa ter estado mais fixado em Lisboa. Depois vai para Ceuta, depois volta para Lisboa, depois vai para a Índia, de lá anda de Caifás para, como é que era, nasce para Caifás e tal, a correr aquela via sacra de um lado para o outro e portanto, uma enorme experiência de vida e sempre afirmada como uma experiência que depois era refletida, questionada e que se tornava também fonte de questionação. Questionação dos poderosos, da distribuição dos prémios e dos castigos, etc, etc. Mas também com uma grande formação. Por isso é que eu acho que ele, quando partiu para a Índia, ou até mais cedo, o primeiro grande poema que ele escreve de Ceuta já é um poema que supõe uma grande aculturação, digamos, ainda jovem. E até uma das cartas, eu disse que as cartas eram encantadoras, esta que vai manqueja de um olho, etc., ou aquela que começa, esta vai para a vossa mercê, com a candeia pela mão, são coisas muito, imagens partem de concretos do Hidalgo, mas tem outra carta que é para um amigo dele, e que é uma carta, hoje podia-nos parecer um pouco pedante, precisamente, Manuel, a fazer um bocadinho da ostentação. Eu estava lá perdido, lá na fortaleza de Ceuta, mas queria mostrar que o território dele era a cultura, precisamente. E o que ele mostra ali logo na carta para o amigo, que misturava, tinha saudades daqueles, hoje diríamos, dos bares e das discotecas perto da Baixa de Lisboa, mas tinha saudades disso tudo, mas também tinha saudades disto, daquilo, daquilo outro, lá vinha a cultura. A primeira carta escreve da Índia, começa logo a falar das mulheres, claro, e diz, mas lá a gente falar-lhe de Petrarca, não ligam nenhuma a isso, não sabem nada, queria que as mulheres indianas soubessem de quem era o Petrarca, etc. Bom, portanto, ele levava essa cultura, havia alguns instrumentos para isso, não é? Ele devia ter uma memória portentosa. Depois era o diálogo, que ele um dos poemas em redondilha, em medida velha, mais interessantes, é o Jantar de Trovas, que é um poema mais ou menos humorístico, em que ele conta do convite que fez a um grupo de amigos para irem jantar lá à casa dele, em Goa. Era tudo gente de alta condição. Um deles, um dos seus maiores amigos, o Vasco Ataíde, que lá aparece, depois era irmão daquele grande herói das árvores e vice-rei por 2 vezes, e que esteve indigitado para ser o chefe da expedição Alcácer. Depois houve ali qualquer coisa, se tivesse sido ele, talvez a coisa tivesse corrido melhor. Não é? Mas quando eles lá chegam, não têm nada para comer, porque queriam comer, cada prato tinha uns versos, então, um jantar de trovas. Ora, essa gente, o que é que estou a dizer isto? É porque isso aí é uma brincadeira, uma cenaça, como agora dizem os nossos jovens, não é? Mas
esses jovens amigos dele, que estavam lá, expedicionários como ele, anos a fio, não é? Quando se encontravam, também deviam falar disso, também haviam falar de cultura, de criação literária, etc. Mas havia uns instrumentos que eram uma espécie de enciclopédias. Havia vários nomes eruditos para isso, mas havia um que era muito engraçado, que era as Margaritas, quer dizer, uma espécie de seleções, Reader's Digest ou assim, sim, onde eles tinham citações, poemas, etc. E depois o desenvolvimento da tipografia começou, já não eram os inconavos pesadões, mas livros pequenitos. A própria edição dos Lusíadas, como ele era pobre, há pessoas que dizem, fiquei decepcionado, andei à procura da primeira edição dos Lusíadas e parece um librito e tal, era o que havia, não deu para mais, mas está lá o tudo certo. Bom, mas para dizer que ele também tinham esse socorro para a memória, e eles com certeza que levavam bibliotecas. Hoje temos documentação sobre isso nos barcos, entre outras coisas também havia livros, até que havia a desgraça e lá iam os livros e ia tudo, não é? E depois em Goa se desenvolveu um grande centro, tipografia, foi das primeiras, não é? A primeira talvez na Ásia, a tipografia, os jesuítas queriam lá um grande centro, etc. Mas sempre uma interação entre a vida, a experiência, um saber só de experiência feito, diz ele, mas não era só isso, era um saber de experiência, depois pensado, tá lá. E a relação com a obra. Há um bocado quando disse vida e obra, também foi outra coisa. A Maria falou do Dante, mas digamos, ele vem numa linha do Petrarca, etc. E um dia surgiu um grande livro de um professor espanhol, Francisco Rico, que era Vida u Obra, em castelhano. Vida ou obra, não era vida e obra, vida ou obra. Então era isso que a vida era quase vivida também como se fosse possível, como uma obra de arte. Hein? Ser um homem numa mão sempre a espada, noutra a pena, e isso aparecer com as jardas de letras e tal, e viver assim. Mas por outro lado, a poesia inspirada em Petrarca o dessa que se chamava a poética do desafogo, em que o escritor cria uma biografia exemplar. Quer dizer, uma biografia poética, que apresentasse as suas desgraças ou as suas bem-aventuranças, todas formando uma vida excepcional. O Camões é um poeta tão extraordinário que, embora a gente saiba que grandes desses poemas, a canção 10ª, que além de ter ouvido falar, vinde-cama, tão certo secretário, papel de minhas mágoas, confidente, ele conta aquilo tudo, a gente pode ver que aquilo obedece ao cânone das grandes canções de Petrarca. Mas tudo o que nós conhecemos devidamente apurado e documentado da vida dele, joga lá. Quer dizer, são ao mesmo tempo, era como se ele pudesse dizer assim, agora é um lance de retórica fácil. Ele estava tão predestinado que tudo aquilo que desde o Petrarca era considerado lance indispensável na vida de um ser de exceção, de um ser de eleição, aconteceu também na vida de Camões. Estão a perceber o que quer dizer? Não sei se é não, como quiser. Não. Queres falar, Maria? Não, eu quero fazer jogo limpo, não é? A primeira coisa. Por isso trazia aqui até para mostrar curiosidades do Filósofo. Isto era um livrinho de uma pessoa de Coimbra, não era professor da universidade, mas teve um trajeto ideológico, depois mudou e tal, mas o Dr. Pinto Loureiro, não sei se ainda estão os mais velhos, como eu, lembro dele, e foi o diretor da biblioteca municipal durante muito tempo, e então trabalhou muito com documentos. E então, à altura, resolveu que não ia ser um bocadinho iconoclasta em relação aos grandes lentes de Lisboa e de Coimbra. Isso é muito curioso dizer isso, porque precisamente uma das partes da nossa programação, começando agora até o final do ano, é esse Camões Slam. E então o desafio que nós fizemos à comunidade do Slam foi: leiam os cantos, como sendo o DJ do canto naquele campeonato, tentando para ver o que é que vai sair dali, mas é essa coisa. Eles disseram, se Camões fosse vivo hoje, ele era um poeta de slam, porque ele estava na rua, falava,
ou pelo menos naquele entendimento. E isso, mas essa desconstrução é muito interessante, ver isso. Maria. Sim, Maria. É muito interessante, a intervenção, as vossas intervenções foram muito interessantes, se calhar. Claro, era o meu. Eles normalmente não vêm. Ok, porque di vez in quando, este è un premio Nobel italiano, Eugenio Montale dizia, di vez in quando a storia deixa um espaço vazio e chega um grande autor que ocupa aquele espaço e torna-se incontornável e torna-se um eterno contemporâneo, não é? Contemporâneo dos seus, pouco, alguma vez, nem sempre compreendido, e contemporâneo de todos. Camões foi um autor que tinha consciência da sua grandeza, mesmo ser um jovem, no fundo, para hoje era um jovem, tinha consciência da sua grandeza, ocupou um espaço e ocupou o espaço da identidade de um povo, e com os seus Lusíadas é a identidade de um povo, não é? Que é sempre perpetuada, é o destino de Portugal, que ainda hoje se perpetua na imigração, não é? Imigração. Ed è claro che politicamente tinha que ser aproveitado. Camões foi aproveitado para todos, em todos os séculos, e cada governo, cada instituição, cada pensamento político tinha obrigatoriamente que associar-se à figura de Camões. Por isso Camões foi tudo e será ancora mais alguma coisa no devir. E um pouco, na minha experiência de uma estrangeira em Portugal, não é? Quando eu me aproximei de um autor contemporâneo primeiro, Pessoa, quando eu li Pessoa em tradução, uma grande tradução de um grande divulgador, Tabucchi, que também tem uma dívida grande com a cultura portuguesa para ter internacionalizado em Itália Camões, eu achava que Camões de fato era um existencialista de esquerda, não é? Porque tudo o movimento, é verdade, porque dos anos 60, com alguma simpatia com o existencialismo francês, eu via nos meus acadêmicos e fora todo mundo da extrema direita com a tatuagem de Pessoa, não é? Ou seja, mas Pessoa, quem é Pessoa? Mas depois, mais tarde, um grande acadêmico voltou a traduzir toda a obra de Pessoa, Ceccucci, Abate Ceccucci, e trasformou-se um autor decadentista crepuscolar, de fine secolare, fin de siècle, italiano, e a lettura de Pessoa, che è una lettura contemporanea daquilo che acontecia na Itália entre finais do século XIX e início do século XX, o Pessoa transforma-se, é completamente diferente. Por isso, nós lemos ou nós atribuímos a Camões conforme aquilo que o nosso século, a leitura que o nosso século faz e as nossas políticas culturais fazem. Última nota, porque não quero ocupar muito tempo, o Centro de Estudo Camoniano e a linha de Poética e Retórica nos últimos anos tem investigado a recepção camoniana no século XX e sobretudo no século XXI, porque o século XX já tem grandes estudiosos, grandes come Senna, Vitorino Nemesio, David Morón Ferreira, Vasco Graça Moura, entre outros, não é? Que interpretaram bem a poética camoniana. Mas hoje, no século XXI, o que acontece? E estamos fazendo isso, seja aplicado à literatura contemporânea, seja aplicado às artes, pedindo aos maiores poetas, escritores desse século de refletir plasticamente. Foi feita uma exposição no Museu Nacional de Machado de Castro, que pusemos um conjunto de artistas de várias gerações, mas importantes, a refletir sobre a obra camoniana, sobre os versos camonianos, sobre a lírica épica, e depois produzir obras inéditas. E foi muito interessante a leitura que esses artistas fizeram. Mesma coisa vai sair este ano e daqui a poucos meses, esperamos, uma antologia sobre a poesia feita. Fizemos a mesma coisa, pedimos a poetas
de escrever um poema inédito e de fazer um depoimento, a mesma coisa que tínhamos feito com os artistas. Incluímos jovens, entre aspas, poetas que começaram a escrever no século XXI. E qual era a reação? Porque nós queremos fazer o estado da arte, não é, do legado camoniano na nossa sociedade civil. E o que surge mais interessante, sendo um autor obrigatório dos estudos, não é? Eu tive Dante, você tiveram Camões, sendo um autor obrigatório, a maior parte dos poetas, a ligação que tem com o legado Camões, alguns passam pelos maravilhosos professores que tiveram, porque os professores têm um papel maravilhoso, não é, na educação, na cultura, mas Camões passa e tem um depoimento exemplar de Philippe Leal. Ele diz: Camões passa pela voz da minha mãe. Ou seja, Camões passa pelos lugares, o Café Camões, os vários lugares até em Lisboa, Coimbra, Porto, porque é transversal, mas pela voz, não é? Porque eu andava o Pinguim e ouvia declamar, não é? Eu ouvi declamar, eu declamei na escola, ou seja, é aquilo que Rui Amado diz, que é do declamar, não é? É importante, ou seja, a voz, porque cria uma relação emocional e emotiva com as palavras. E as palavras fazem identidade. E as coisas existem porque as palavras conseguem se pronunciar. E parece que a poesia consegue dizer o indizível. E por isso marca o nosso coração, marca a nossa vida, marca aquilo que é o nosso olhar do mundo. Sem a palavra não há mundo. Sem poesia não conseguimos dizer o indizível. E por isso, sim, bem-vindo a todas as iniciativas, a todos os atores culturais que utilizam a palavra, porque o contato com Camões é feito nas academias, conosco, que falamos dele, mas temos que deixar a voz de Camões de falar de si. E só a poesia de Camões, poesia, obra camoniana, poderá falar de si na primeira pessoa. E isso não tem conferências, não tem encontros que possam confrontar-se e substituir-se à voz do grande poeta através da voz dos grandes atores culturais, nesse caso da cidade e de Portugal. Muito bem. Bom, eu já falei de muito, talvez demais, mas dizer pronto, que o António Fonseca vai estar em Coimbra. Isto não é nada contra a nossa parceria, mas há de novo o Festival das Artes, todos os anos em julho, a Fundação Inês de Castro cria, e um dos momentos vai ser o António Fonseca declamar não só passos dos Lusíadas, que é a especialidade dele, mas também passos da lírica, que tenham a ver com a mensagem, com a figura do mensageiro, do lançar da mensagem. E temos, por isso peço desculpa, também no Museu do Mar, em breve, já em março, o Museu da Água, desculpa, da Água, porque de Rio, o Museu da Água, uma sessão dedicada a Camões, com declamação de poesia em cima no pequeno anfiteatro em cima da água, com o declamar, onde o responsável é Rui Amado. Não serão as tascas, mas será o espaço da cidade à mesma. A ideia é para se ver o céu. É para se ver o céu e água, porque na poesia, na poesia camoniana, a água tem um papel. E a questão dos contemporâneos, só, e com isto deixo mesmo, onde o centro pensou organizar com a Universidade Católica de Braga e a Universidade dos Açores um congresso sobre Camões e depois íamos dizer alguém, e os contemporâneos. Mas quando começámos a fazer os convites, as pessoas diziam, mas eu vou falar sobre os contemporâneos seus dele. Pode ser, Sr. Doutor, pois sim, senhor. Mas vinha outro e disse assim, mas eu queria falar era sobre os nossos contemporâneos, Camões e os nossos contemporâneos. Bom, resolvemos a coisa e tirámos seus e nossos do título. Camões e os contemporâneos. E a nossa esperança, e acho que correu bem, porque houve intervenções orais, depois há um grosso livro sobre isso, e que dá o Camões e os contemporâneos deles, e Camões e os nossos contemporâneos, e como disse há bocado a Maria, e os contemporâneos de todos os séculos,
que foram sempre... E E os cão de vir depois de nós, e que nos vão pedir contas do que é que a gente fez do Camões, ou não fizemos. É uma grande oportunidade. Eu então, encerrando, eu queria agradecer muito ao Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, que tem a sua sede aqui em Coimbra. Queria agradecer a todos vocês, quero deixar uma nota à Câmara Municipal de Coimbra pela aposta que faz neste projeto de cultura. Salientar esta sala muito composta hoje, é difícil, porque amanhã é carnaval, é no meio do feriado, e acabámos por ter, pelo menos na curta história da Associação Portugal Brasil 200, aqui a nossa melhor audiência, o que mostra o poder de convocatória das boas ideias e do nosso maior poeta. Portanto, agradeço a todos e estamos por aqui nos próximos 2 anos a celebrar Camões e respondendo a esta pergunta que fica obviamente clara, que ele é Camões da cidade, Coimbra é uma cidade de Camões, como obrigado a todos.